Nós temos muitas participações, já vamos começar a ler. Mas antes eu queria continuar. Não farás, depois de não terás outros deuses diante de mim, prestemos atenção, continua ainda no primeiro mandamento. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. E não te prostrarás diante desses deuses, e não os servirás, porque eu, Javé, teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e a quarta geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a 1000ª geração, para com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, nós temos aqui o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é contra a idolatria. O que é idolatria? Ter outros deuses. É só isso, ter outros deuses. E como os povos da antiguidade representavam estes deuses com coisas, materiais, coisa que a gente vê, Pode ser o sol, pode ser a lua, pode ser o mar, pode ser a montanha, pode ser uma estátua, pode ser a pedra, pode ser a rocha, etc. E adoravam isso, se prostravam diante desses deuses e os representavam através de imagens. Evidentemente, é condenado tudo isso como idolatria. Na verdade, se condena no antigo Israel qualquer coisa que estivesse na sua cabeça, a imagem na sua cabeça, aqui dentro, mesmo que estivesse aqui, e você considerasse isto como sendo o absoluto de sua vida, o seu Deus, ou seja, a cabeça e o afeto, Então você, por exemplo, sonha com o príncipe encantado e dá vida por aquele príncipe encantado que está na sua cabeça. É o seu ídolo, seu ideal, enfim, isso é idolatria. Você coloca como representação na sua cabeça de afeto total à grana, ao dinheiro e assim por diante. Esse é um ídolo, isso é idolatria. Você coloca na sua cabeça a imagem de que o poder é o que você quer e só isso na vida. A sua vida está em função da conquista do poder, de mandar, de dominar sobre os demais, de ter prestígio. Isso é idolatria. Você tem na sua cabeça, nos seus afetos, o prazer como sendo o que manda na sua vida. Isto é a idolatria. E perniciosa e destrutiva. Isso é que Israel diz. Naturalmente, nós estamos aqui no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, nós precisamos perceber que não há ainda o mistério da encarnação. Se a teologia do Antigo Testamento, para os judeus, como para os muçulmanos, Deus não pode ser visto, não pode ser ouvido, não pode ser tocado, não pode ser pensado, não pode ser imaginado. E depois vem até o segundo mandamento, o nome de Deus, Mas agora nós estamos no primeiro. Não pode ser visto, não pode ser tocado, etc., porque Deus é o absoluto, é transcendente e não está no mundo das coisas sensíveis e visíveis. No Novo Testamento, Deus se faz um de nós. Pode ser visto, pode ser ouvido, pode ser tocado. E, portanto, quando nós adoramos Jesus, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, nós nos prostramos diante dele, não é idolatria. Ele é Deus verdadeiro, como diz a profissão de fé de Nicéia e Constantinopla. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, luz da luz e assim por diante. Cristo é Deus e Cristo pode ser visto, Cristo pode ser tocado. Superação da antiga aliança na nova aliança. Depois nós vamos ver o que significa isso
na preparação do batismo no tempo quaresmal. Mas agora vamos ver as participações. Vamos lá. O Geraldo Maia, ele assistiu a reprise do programa de sábado passado e comenta: sabe as palavras, Padre Cândido, na defesa dos professores. Muito boa afirmação de que a escola pertence à comunidade escolar, sendo o aluno um dos elementos principais, mas que não deve sobrepor aos demais. Eu, como professor de escola pública, municipal e estadual, só posso aplaudir e recomendar o programa. A Irene... Muito bom, eu gostei, porque é uma pessoa que está lá na luta diária, um professor. Eu também vi outros professores, também professoras, que também tiveram falou aquilo que nós gostaríamos de falar. Que a escola pertence a todos, não pertence a alguém só que para mandar e submeter ao resto. Não é bem assim. A Irene também assistiu a reprise. Ela gostaria de participar do sorteio e lembra muito bem que na época que ela estudou, as pessoas respeitavam os professores e demais na escola. O Anderson Douglas já comenta o programa de hoje. As famílias têm papel preponderante ao educar seus filhos sobre uma conduta de paz. Mas como grande parte das famílias estão desestruturadas, vemos vários jovens sendo vitimados, principalmente nos finais de semana. Eu acho que essa é uma questão que ele falou. Eu disse... Quando eu falei sobre a educação, e queria inclusive completar aquilo que o padre lá falou sobre a escola, sobre o trabalho dele com os meninos abandonados, digamos assim. Há muitas crianças abandonadas de pais vivos. Eu falei dos pais ensinando os filhos, completando aquilo que a escola não está oferecendo. E falei da dificuldade que alguns pais teriam por eles mesmos também não terem tido uma formação escolar adequada. Porém, além disso, há problemas piores, porque há crianças que estão na escola, mas não têm família. Tem, mas não é uma família estruturada. É uma família onde dentro da própria casa não só falta elementos para completar o ensino escolar, mas faltam também os valores básicos de convivência humana. E aí, gente, o negócio é uma reforma social mais ampla, mais abrangente. Mas a gente não pode desanimar. É nesse caso que entra o apoio da comunidade, das paróquias, da igreja, das igrejas, inclusive as igrejas evangélicas, porque a maior parte dessas pessoas, elas estão nas igrejas evangélicas. É o reconhecimento. Temos que reconhecer isso. A campanha da fraternidade que fala sobre a paz, a caridade, né? E a violência não, a campanha da fraternidade, para as pessoas no Brasil que mais precisam desta mensagem, possivelmente não a terão, porque não fazem parte da nossa igreja. Não vão ouvir isso na catequese, não vão, porque eu acredito que 80% pertence às igrejas evangélicas. Já a defasagem é total, é completa. Então, é necessário que as igrejas evangélicas, independente de campanha da fraternidade proposta pela Igreja Católica, pela CNBB, que as comunidades evangélicas, e eu sei que muitas o fazem, e se não fosse a colaboração dos evangélicos, o trabalho que eles fazem, inclusive até muito religioso, digamos assim, a situação da violência no país estaria muito, mas muito pior. A gente deve reconhecer isso. É para terminar? Agora já acabou mesmo? Então voltamos daqui a pouco.